Nossos episódios tratam de incidentes graves e muitas vezes angustiantes. Se em algum momento você sentir que precisa de suporte, procure mais informações nas descrições do episódio. Aos 21 anos, Mark Kilroy, estudante da Universidade do Texas, estava empolgado com as férias de primavera, período conhecido como Spring Break. 1989 tinha sido um ano agitado para o estudante de pré-vestibular de medicina, e ele estava doido para relaxar antes de fazer seu próximo exame de admissão na faculdade. Mark planejou ir com 3 amigos de colégio para a ilha South Padre, na ponta sul do litoral do Texas. Ele já tinha feito esta viagem de Spring Break 2 vezes. A ilha South Padre possuía um clima subtropical quente, que é típico da região, e faz fronteira no leste com o Golfo do México e no oeste pela longa e rasa Laguna Madre. Em 1967, a cidade da ilha sofreu danos severos pela passagem do furacão Beulah, mas depois foi reconstruída, com resorts e condomínios ao longo de toda a costa. No final dos anos 80, houve um aumento do turismo, o que tornou a ilha de South Padre como um destino popular de férias, especialmente para os jovens que queriam curtir o Spring Break. Apenas no mês de março de 1989, a população da ilha aumentou de 1.000 para 250 mil quando estudantes de todos os Estados Unidos chegaram para uma semana de festas na praia. Mark Kilroy e seu amigo Bradley Moore tinham programado as férias de primavera desde o início do semestre. Os dois estudavam em universidades diferentes do Texas, mas mantiveram a amizade, se comunicando pelo menos 2 vezes por semana. Na sexta-feira, 10 de março, Bradley pegou Mark na faculdade em Austin para iniciar a viagem até a ilha South Padre. Em seguida, pegaram Bill Huddleston e Brent Martin. Todos os 4 eram amigos de longa data. Eles tinham jogado basquete e beisebol juntos no ensino médio, mas depois da formatura tinham se separado. Eles não se viam muito desde aquela época, e a viagem lhes proporcionou aquele esperado reencontro. Durante as 4 horas de carro até a ilha, eles discutiram seus planos para o verão e refletiram que provavelmente seria a última vez que estariam juntos no Texas. No dia 11 de março, no meio da manhã de um sábado, o grupo chegou no Hotel Sheraton. O Spring Break tinha acabado de começar, e o hotel ainda estava calmo, mas os funcionários já haviam se preparado para o fluxo de estudantes, retirando os móveis do saguão. Os 2 primeiros dias, os amigos passaram na praia atrás do hotel, aproveitando o entretenimento gratuito oferecido, curtindo shows, filmes e festas. No 4º dia das férias, terça-feira, 14 de março, o tenente George Gavito estava de plantão na delegacia de Brownsville, no sul do Texas, quando 3 jovens chegaram querendo comunicar algo ocorrido com um de seus amigos. Bradley Moore, Bill Huddleston e Brent Martin informaram ao tenente que Mark Kilroy estava desaparecido. Na segunda noite de férias, o grupo de amigos foi conhecer a cidade de Matamoros, no nordeste do México. Localizada no estado de Tamaulipas, na margem do Rio Grande, Matamoros fica do outro lado da fronteira da cidade de Brownsville, na ponta mais ao sul do Texas. Com uma população de mais de 1 milhão de habitantes, Matamoros era um lugar conhecido pelo narcotráfico, mas era considerado um destino seguro para os viajantes. Os jovens americanos ficavam atraídos pelos bares, boates e restaurantes locais, por causa das bebidas alcoólicas baratas e da lei de consumo de álcool, que não era tão rígida. Para passar entre Brownsville e Matamoros, era necessário atravessar o Rio Grande pela ponte Gateway International, um porto de entrada oficial ao longo das fronteiras dos 2 países. No domingo, 12 de março de 1989, Mark Kilroy e seus amigos dirigiram até Brownsville, onde deixaram o carro e depois atravessaram a ponte rumo ao México.
Eles passaram a noite na boate Sargento Pimenta até aproximadamente 14h30 daquela tarde, quando retornaram ao Texas com destino à ilha South Padre. O grupo decidiu voltar para Matamoros na noite seguinte, segunda-feira, 13 de março. A cidade estava vibrante, com aproximadamente 15 mil turistas aglomerando as ruas principais. Os 4 amigos caminharam pela primeira rua depois da ponte, Avenida Álvaro Obregón, que era tomada por boates. Bill Huddleston descreveu a área, abre aspas, era como um parque de diversões, mas sem os brinquedos. Foi uma grande emoção, a energia criada por milhares e milhares de estudantes. Fecha aspas. Eles entraram no bar Los Sombreros, que tinha a fila de entrada mais curta. Depois foram para o Hard Rock Café, onde Mark conheceu algumas garotas e se separou de seus amigos. Às 2h da manhã, a multidão começou a se dispersar e Bill sugeriu a Bradley e Brent que voltassem ao hotel. Os 3 saíram do bar e viram Mark conversando com uma garota que ele havia conhecido na ilha South Padre alguns dias antes. Eles se reuniram enquanto caminhavam lentamente por alguns quarteirões em direção à ponte Gateway International. Os amigos tentaram ficar juntos um do outro, em uma formação ombro a ombro, mas inevitavelmente se separaram em pares quando andavam pelos milhares de estudantes bêbados que se moviam sem rumo pelas ruas. Bradley e Brent estavam bem à frente, enquanto Bill e Mark caminhavam alguns metros atrás. Quando chegaram à frente do Garcias, um prédio de 1 andar com tijolos vermelho e cinza, que servia como um bar local e loja de souvenirs, Mark parou para se despedir da garota com quem estava falando. Enquanto isso, Bill correu para encontrar um lugar isolado onde pudesse urinar. Quando ele retornou, Mark havia sumido. Supondo que ele tivesse continuado andando, Bill chegou à ponte onde Bradley e Brent estavam esperando. Eles chamaram Mark, mas ele não apareceu. Eles ficaram preocupados na hora. Mark não era do tipo de abandonar o grupo ou ir a outro lugar sem avisar. Achando que Mark já teria atravessado a ponte, seus amigos voltaram para Brownsville, mas ele não estava esperando no carro deles como imaginavam. Depois de esperar alguns minutos, eles voltaram para Matamoros para procurá-lo. Eles o procuraram nas boates e nos bares até às 4h30 da manhã, quando as ruas estavam quase vazias, mas não conseguiram encontrar Mark em nenhum lugar. O trio voltou para a ilha South Padre, esperando que ele tivesse voltado para o hotel por conta própria, mas lá também não havia nenhum sinal dele. O grupo considerou a possibilidade de Mark ter sido preso e retornaram a Matamoros no dia seguinte para verificar junto às delegacias locais, mas sem sucesso. Os policiais não demonstraram preocupação, pois os estudantes estrangeiros frequentemente eram dados como desaparecidos durante os festejos na cidade. Mas geralmente reapareciam alguns dias depois, em bom estado e com nada mais que uma ressaca. Com a certeza que isso não tinha nada a ver com Mark, seus amigos voltaram a Brownsville para conversar com a polícia de lá. O tenente George Gavito sugeriu que Mark poderia ter saído com a garota com quem ele havia passado a noite conversando, mas seus amigos insistiram que ele não era esse tipo de pessoa e nunca iria embora sem contar seus planos a eles. O tenente Gavito registrou o desaparecimento e Bill, Brent e Bradley foram ao consulado dos Estados Unidos. Os 3 frequentemente retornavam ao hotel para verificar se Mark estava lá. Quando chegou terça-feira, às 11h da noite, e Mark não tinha aparecido ainda, eles contataram seus pais, James e Ellen. A família Kilroy era muito unida, e Mark era o mais velho dos 2 filhos. Bill Huddleston lembrou de ter sentido uma tremenda sensação de perda ao dar a notícia, porque havia percebido a gravidade daquela situação. O desaparecimento inexplicável de Mark foi motivo de grande preocupação para seus pais, pois seu primeiro filho era correto e não era muito de festas. Ele não era avoado ou descuidado, mas um líder que sempre dava 110%. Ele se destacou academicamente e atleticamente, como ex-escoteiro, aluno exemplar, membro do Grêmio Estudantil e também era hábil em basquete, beisebol e golfe. Após o ensino médio, Mark ganhou uma bolsa de estudos por conta do basquete, que deixou de lado para se concentrar em seu objetivo de se tornar um médico clínico geral.
Terry Ray, seu ex-técnico de basquete do ensino médio, afirmou: "Você sempre sabia que, independentemente do que Mark estivesse fazendo, tudo daria certo." O tio de Mark trabalhou no Serviço de Alfândega dos Estados Unidos em Los Angeles e usou suas conexões para chamar mais atenção ao desaparecimento de seu sobrinho. Uma força-tarefa foi estabelecida em Brownsville, apesar da polícia americana não ter jurisdição para investigar no México. A polícia mexicana tentou se livrar da culpa, afirmando que Mark havia desaparecido no Texas, apesar de seus amigos negarem firmemente essas alegações. Oficiais do governo pressionaram a polícia local a agir, temendo que o incidente afetasse o retorno dos estudantes a Matamoros. 48 horas depois do desaparecimento de Mark, as polícias federal e estadual do México se juntaram à força-tarefa dos Estados Unidos, enquanto investigadores de ambos os lados da fronteira checavam hotéis, hospitais, prisões e necrotérios. Após 3 dias de busca sem nenhum sucesso, os amigos de Mark foram intimados a reencenar os eventos que levaram ao seu desaparecimento. Por ter sido o último a ver Mark, Bill Huddleston foi hipnotizado para ver se seu subconsciente tinha retido algum detalhe importante. Ele descreveu que tinha passado por Garcias e avistado um homem hispânico, vestindo uma camisa xadrez azul e com um corte na bochecha. O estranho gesticulou para Mark em inglês e ele parou para conversar. Mais tarde, Bill disse ao jornal The Washington Post que ouviu o homem perguntar: "E aí, eu não te conheço de algum lugar?" Bill esclareceu: "Foi uma coisa rápida, e eu nem sei se Mark respondeu a ele." Os jornais texanos começaram a divulgar o caso desconcertante em poucos dias. A família Kilroy ofereceu uma recompensa de $5.000 por informações, e James e Ellen mostraram-se preocupados que seu filho poderia ter sido sequestrado. Ellen explicou: "Estou extremamente preocupada com ele, porque ele é bastante irresponsável. Sendo a pessoa que ele já teria entrado em contato conosco ou com seus amigos." Mark tinha se juntado aos seus amigos para beber, já que tinha idade legal para consumir bebidas alcoólicas, mas ele não tinha interesse nenhum em drogas. Ele era um católico devoto e levava sua fé a sério, muitas vezes carregando uma Bíblia que lia entre os seus estudos. Embora extrovertido e divertido, ele era precavido e cauteloso. Brent Martin disse: "Conheço o cara desde o jardim de infância. Ele não iria embora e simplesmente não nos ligaria. Ele é muito esperto, o que acaba tornando esta situação tão estranha. E por ser assim, ele iria encontrar uma maneira de entrar em contato conosco." A polícia checou as favelas e comunidades de Matamoros, conhecidas por seus altos níveis de criminalidade, pois estava começando a suspeitar de que Mark poderia ter sido atacado, roubado ou vítima de violência relacionada às drogas. As memórias induzidas pela hipnose de Bill Huddleston levaram alguns a teorizar que Mark havia sido assassinado como parte de um sequestro com pedido de resgate, que tinha sido mal feito. Como muitos turistas ainda estavam entrando e saindo da cidade, as autoridades foram acionadas a resolver o caso rapidamente, para garantir que ninguém mais fosse vítima de um destino semelhante. James Kilroy, pai de Mark, chegou a Brownsville e passou longas horas do seu dia conversando com investigadores, desenvolvendo conexões fortes com repórteres locais e, com a ajuda de voluntários, distribuía folhetos de pessoas desaparecidas em South Padre e Matamoros. Perto dali, em Santa Fé, Ellen Kilroy, a mãe de Mark, permaneceu em casa ao lado do telefone, esperando receber alguma notícia. Ela estava convencida de que seu filho estava sendo mantido em cativeiro contra sua vontade. Toda vez que lia a Bíblia, ela tinha uma sensação assustadora de que Mark estava sendo torturado, dizendo: "Eu realmente senti que de alguma forma ele está sendo maltratado no momento. Continuei lendo que nada é impossível para Deus. Sinto que Mark vai voltar para nós. Só não quero que quem estiver com ele machuque Mark fatalmente por causa de medo. Não sentimos raiva dessa pessoa. Nós apenas queremos Mark de volta." Com todo mundo orando assim, não vejo como o Senhor poderia não nos atender. No sábado, 18 de março, 80 policiais já estavam envolvidos na busca. Um helicóptero da polícia examinou as margens do Rio Grande, enquanto policiais a bordo de veículos vasculhavam um matagal no interior dos 2 lados da fronteira.
15 criminosos que atuavam na área foram interrogados, incluindo batedores de carteira e traficantes de drogas. Foram examinadas possíveis ligações com outros crimes cometidos durante o período do Spring Break, incluindo o assassinato de um caminhoneiro mexicano, o sequestro e agressão sexual de uma jovem americana e o assalto violento de um outro estudante, todos ocorridos ao redor de 5 quarteirões de distância da ponte Gateway International. Em Brownsville, o valor da recompensa por alguma pista já chegava a $15 mil, uma quantia significativa em Matamoros, onde o salário mensal era em média de $40 a $60 americanos. Apesar da recompensa e de todos os esforços na investigação, as pistas já estavam se esgotando. Quase 2 semanas depois do desaparecimento de Mark, seu caso foi apresentado num quadro de 10 minutos do America's Most Wanted da Fox Television, transmitido nos Estados Unidos e no México, gerando um total de 2.000 telefonemas dos telespectadores. Uma mulher mexicana ligou para denunciar seu namorado, um policial de Matamoros, que contou a ela que havia prendido um estudante americano bêbado que se encaixava com a descrição de Mark. Depois de uma tentativa fracassada de extorquir dinheiro do estudante americano, o policial atirou nele. Como a corrupção policial era um problema sério no México, os investigadores focaram num policial ligado ao submundo do crime, mas não existiam provas suficientes. Telefonemas recebidos diziam ter avistado Mark em várias praias mexicanas, enquanto alguns o viram na companhia de uma mulher, e outras alegaram que ele estava sendo mantido em cativeiro. Os investigadores notaram que referências a rituais e sacrifícios ocultos continuavam surgindo, incluindo uma carta que havia sido entregue à polícia cheia de rabiscos de pentagramas e outros símbolos. Ela continha uma única frase escrita em espanhol que poderia ser traduzida como "Mark não foi o primeiro". Ellen Kilroy recebeu uma ligação a cobrar de um homem que se identificou como Danny, alegando ter visto Mark na casa de um traficante de drogas na cidade de Houston, Texas. Danny exigiu $10 mil para contar tudo o que ele sabia. Ellen concordou e combinou de encontrá-lo às 17 horas do dia seguinte num posto de gasolina. Policiais à paisana que supervisionavam a troca notaram várias pessoas suspeitas, mas Danny não se apresentou. Mais tarde naquela noite, outro homem chamado Júnior telefonou e disse que havia notado a presença da polícia no local. Uma segunda troca foi marcada para o dia seguinte, desta vez em um cemitério próximo. Júnior ameaçou cortar os dedos de Mark e enviá-los para Ellen se dessa vez a polícia fosse notificada. Às 17 horas de 6 de abril, Ellen foi ao cemitério como combinado, mais uma vez sob vigilância secreta, mas ninguém se aproximou para recolher o resgate. Os investigadores descobriram que as ligações estavam vindo de telefones de dentro de uma prisão no Texas. Eles foram disponibilizados nas celas de 2 detentos, Robert Miller e Wilton Smith, e só deveriam ser usados para contatar familiares e advogados. Os 2 estavam cumprindo pena por roubo. Miller já havia sido acusado de tentar extorquir dinheiro da família da adolescente Shelley Sykes, desaparecida 3 anos antes. James Kilroy voltou para casa assim que as autoridades públicas garantiram a manutenção dos esforços para encontrar o seu filho. O prefeito Jack Long incentivou os moradores de Santa Fé a usar fitas amarelas em sinal de um apoio à família Kilroy. Eventos beneficentes, leilões e bazares foram organizados para que se pudesse aumentar o valor da recompensa. O agente da alfândega dos Estados Unidos, Oren Eck, disse à imprensa que aquele era definitivamente um dos casos mais difíceis que ele já tinha lidado, afirmando que parecia não haver motivação alguma. No sábado, 1º de abril, a polícia de Matamoros montou uma blitz rotineira em uma rodovia federal mexicana para checar se havia narcóticos nos carros que ali passavam. No final da tarde, um jovem motorista dirigindo uma caminhonete vermelha e vindo do Texas passou com velocidade máxima pelo posto de controle, ignorando os sinais dos policiais armados que pediam para os motoristas encostarem os veículos. Um dos agentes reconheceu o motorista da picape como Serafim Hernandes Rivera, de 20 anos, conhecido como Punk Falador, um frequentador assíduo dos bares no centro da cidade. A família Hernandes estava envolvida com o comércio de drogas há mais de uma década e tinha vínculos com traficantes poderosos,
embora fossem considerados contrabandistas de um nível não tão elevado. Serafim era cidadão dos Estados Unidos e morava em Brownsville, no Texas, onde seu pai comandava o lado americano das operações, incluindo o transporte semanal de 500 quilos de maconha provenientes do México. Ele era ligado a seu tio, Hélio Hernandes Rivera, de 22 anos, que morava em Matamoros e era líder da organização. Policiais à paisana seguiram Serafim por 32 quilômetros em um veículo policial descaracterizado, chegando a uma pequena fazenda de gado chamada Rancho Santa Helena. Eles saíram da estrada principal e ficaram observando de longe. 30 minutos depois, quando Serafim saiu da propriedade, os policiais dirigiram por 800 metros pela estrada de terra e pararam em um grande armazém de ferro, que tinha uma cabana de madeira à esquerda. Lá também havia estábulos para gado, vários carros de luxo e caminhões novos estacionados em frente. Um homem se aproximou e se apresentou como Domingo, o zelador do rancho. Os policiais fingiram que estavam perdidos e precisando de orientações. Enquanto um falava com Domingo, outro saiu e examinou um Chevrolet Suburban azul, que estava estacionado próximo. Ele estava equipado com um telefone que já acompanhava o veículo, o item de luxo para o ano de 1989, e continha vestígios de maconha. Havia também uma estátua de cimento parecida com um diabo, com uma cabeça pontiaguda e feições faciais feitas com conchas do mar. Os policiais deixaram o local quando perceberam que o zelador estava ficando ansioso. Embora a polícia pensasse que a rede de contrabando de drogas da família Hernandes estava em declínio, depois de ver os veículos caros na fazenda, começou a acreditar que os negócios estavam indo bem. A propriedade foi colocada sob vigilância e agentes foram direcionados para investigar as atividades, tamanho e conexões do grupo. Enquanto isso, a estátua no Chevrolet azul foi identificada como Elégua, um deus de Palo, uma religião afro-cubana dedicada aos poderes terrenos e à adoração de espíritos. Elégua era considerado um trapaceiro e uma divindade das estradas. Os fiéis acreditavam que fazendo oferendas a ele os protegeria em suas viagens. Aproximadamente uma semana depois, no domingo, 9 de abril, a polícia invadiu o Rancho Santa Helena e encontrou 64 quilos de maconha e várias armas de fogo. Serafim, seu tio Hélio e outros 2 homens, Davi Serna Valdez e Sérgio Martínez Salinas, foram presos por tráfico de drogas. Os 4 homens foram interrogados até a madrugada, mas todos eles se mantiveram calmos e se recusaram a responder perguntas. O zelador do rancho, Domingo Reis Bustamante, chegou ao trabalho naquela manhã sem saber que seus chefes haviam sido presos. Quando questionado pela polícia, Domingo disse que mais ou menos 3 a 4 semanas antes, um jovem alto e louro estava na parte de trás do Chevrolet Suburban azul, amarrado e com os olhos vendados. O refém falava inglês e Domingo não conseguia entender nada, pois só sabia falar espanhol. Ele ficou no veículo durante a noite e Domingo, sentindo pena dele, lhe deu comida e água. Os chefes levaram o refém embora de manhã e Domingo não sabia o que tinha acontecido com ele depois disso. Quando uma foto de Mark Kilroy foi mostrada, Domingo declarou: "Sim, é ele." Após essa revelação, a polícia intensificou os interrogatórios dos 4 homens sob custódia, até que Serafim finalmente confessou. Ele explicou que o grupo pertencia a uma seita religiosa liderada por um feiticeiro cubano-americano chamado Adolfo de Jesus Constanzo, conhecido como Padrinho. Nos meses anteriores, Constanzo havia ordenado que seus seguidores realizassem vários rituais de sacrifício, acreditando que teriam força, abundância, imunidade a ferimentos e proteção quando agissem à margem da lei. De uma maneira calma e sem demonstrar empatia, Serafim revelou que Mark Kilroy havia sido assassinado como parte de um desses rituais, explicando: "Era nossa religião, nosso voodoo." No dia seguinte, terça-feira, 11 de abril, investigadores do México e dos Estados Unidos foram para o Rancho Santa Helena escoltando Serafim. O comportamento descontraído de Serafim irritou os policiais mexicanos, que o espancaram com socos e cacetetes, acreditando que ele não tinha remorso ou medo das consequências.
Os investigadores se aproximaram da cabana de madeira ao lado do armazém e sentiram um fedor de morte. A polícia mexicana, temendo bruxarias, hesitou em entrar. No México, a crença no ocultismo é bastante difundida, com pessoas de todas as origens acreditando em bruxas, xamãs, feiticeiros e também em auras negativas, maldições e feitiços. Ervas, poções, encantos e amuletos mágicos eram vendidos nos mercados e rituais eram realizados para curar ou repelir uma variedade de aflições e dilemas. Os policiais levaram Serafim para a cabana. Chegando lá, encontraram 2 velas acesas no chão, indicando que alguém havia entrado recentemente ali naquela manhã. Perto das velas, 4 chaleiras continham um galo morto, uma cabeça de cabra, uma tartaruga, moedas, galhos e uma estátua de elégua. O chão estava cheio de garrafas de tequila, charutos fumados pela metade e pimenta malagueta. Havia sangue seco espalhado por toda parte, inclusive em 2 arames que estavam pendurados numa viga do teto. Serafim disse que eram usados para segurar as pessoas pelos pulsos enquanto o sangue escorria. Um caldeirão de ferro, mais tarde identificado como um ganga, estava no centro da sala. A religião de Palo considera o caldeirão como seu mais importante objeto religioso e acredita que o mesmo é habitado pelo espírito da morte, que atua como um guia para todas as cerimônias realizadas com um ganga. O Nganga do Rancho Santa Helena estava cheio por aquilo que foi descrito como uma sopa, feita de gravetos, cabeça de cabra, pés de galinha, ossos, uma tartaruga, ervas, ferradura, moedas, sangue, fios de cabelo e o que parecia ser restos humanos. Serafim disse que o cérebro de Mark Kilroy estava dentro desse caldeirão. Os investigadores mexicanos o forçaram a retirar o caldeirão de dentro da cabana e imediatamente realizaram um ritual para afastar os maus espíritos, disparando suas metralhadoras no ar e correndo para dentro da cabana para destruir o que existia ali, borrifando tudo com água benta. Os investigadores americanos estavam relutantes em interferir nas ações de seus colegas mexicanos, apesar de ficarem impressionados com o que estavam fazendo e com a falta de preocupação em manter a integridade da cena do crime ou em fotografá-la antes da destruição. Depois que o conteúdo do barraco havia sido destruído, a polícia perguntou a Serafim onde Mark estava enterrado. Ele apontou para um lugar em um dos currais e disse: "Lá no canto." Saindo da terra, havia um longo pedaço de arame de mais ou menos 1 metro, o qual Serafim afirmou que estava preso à medula espinhal de Mark, para que pudessem fazer um colar após a decomposição de seu corpo. Uma pá foi dada a Serafim e ele foi forçado a desenterrar os restos mortais de Mark. Enquanto ele escavava, ele comentou: "Não sei por que eles estão fazendo tanta onda com este cara aqui. Tem outro cara enterrado lá e outro cara enterrado ali." Quando perguntaram o que ele queria dizer com isso, Serafim respondeu: "Ah, sim, temos outras pessoas enterradas aqui." Dessa vez não tem falsete e nem camarão. Estamos juntas pra anunciar o novo hit do verão. É Cheetos Crunch e veio trazer barulho nesse verão. Estou aqui com a minha amiga, É a Melody Laurinha. pode parecer incrível. Porque Cheetos Crunch é irritantemente irresistível. Olha o Cheetos Crunch. A boca de Mark Kilroy estava lacrada com fita adesiva e na parte traseira do crânio havia uma ferida aberta, por onde o cérebro havia sido retirado. Suas pernas haviam sido cortadas na altura dos joelhos. Serafim explicou que isso havia sido feito para facilitar o enterro. Os investigadores notaram outros montes de terra nos estábulos e logo perceberam que estavam no meio de um campo de extermínio. Os 4 suspeitos foram forçados à mão armada a desenterrar os corpos remanescentes, com os policiais dizendo a eles: "Vocês farão isso com as mãos, se for necessário." Uma coletiva de imprensa foi realizada em Brownsville, onde o delegado daquela região, Alex Pérez, explicou: "Foi horrível. Era como um matador humano." O tenente George Gavito acrescentou: "Sou investigador há 15 anos, e essa é uma das piores coisas que já vi em toda a minha vida." No total,
7 vítimas foram descobertas no estábulo e mais 6 em volta da propriedade. Todos eram do sexo masculino e haviam sido severamente mutilados. Vários tiveram suas peles removidas e um foi carbonizado. Uma segunda fazenda localizada a 3 quilômetros dali e pertencente à família Hernandes também foi examinada, resultando na descoberta de mais 2 corpos. 48 horas depois das notícias da descoberta de um túmulo coletivo, repórteres de todo o mundo já haviam reservado todos os quartos de hotel e carros para aluguel no Vale do Rio Grande, a fim de cobrir essa história. Os jornalistas descreveram os envolvidos como traficantes de drogas satânicos e canibais, relatando que o caldeirão no barraco era usado para preparar cérebros, corações e outros órgãos para o consumo. Na quarta-feira, 12 de abril, os 4 acusados, Serafina Hernandes Garcia, Hélio Hernandes Rivera, Davi Serna Valdez e Sérgio Martínez Salinas, foram levados à sede da Polícia Federal do México em Matamoros para uma coletiva de imprensa informal, que logo se transformou em histeria, quando os acusados respondiam às perguntas de centenas de repórteres internacionais reunidos lá embaixo. Hélio explicou que a religião os fazia agir daquela maneira e se descreveu como o sacerdote executor do culto. Um policial levantou a camisa de Hélio, revelando cicatrizes nos braços, peito e costas. Hélio disse que as cicatrizes representavam sua licença para matar. Os criminosos acreditavam sinceramente que seus rituais os tornavam invioláveis pela polícia, com Serafim desafiando um oficial a matá-lo ali mesmo, dizendo: "Vá em frente, suas balas não vão me atingir." Mandados de prisão foram emitidos para outros supostos membros do culto, incluindo seu líder, Adolfo de Jesus Constanzo, de 26 anos. Um jornal havia revelado que na manhã após a prisão de Serafim e seu co-acusado, Constanzo e 3 de seus seguidores embarcaram em um voo do Texas para a cidade do México, mas seu paradeiro atual era desconhecido. Constanzo nasceu e foi criado em Miami por sua mãe cubana chamada Délia. Durante sua infância, Constanzo havia viajado com a mãe para o Haiti, onde conheceu e se interessou pelo vodú. Aos 14 anos, foi aprendiz de um praticante local de Mayombe, um ramo da religião de Palo. Os vizinhos de Constanzo em Miami, que não se davam muito bem com a família, começaram a encontrar cabras e galinhas sem cabeça na porta de suas casas. Eles acreditavam ter sido deixadas por Délia e suspeitavam que ela fosse uma bruxa. Constanzo acabou se mudando para a cidade do México, onde procurava trabalhos como modelo enquanto se mantinha financeiramente lendo cartas de tarô. Ele ganhou seguidores de todas as esferas da sociedade, vários dos quais ele se relacionava. Quando tinha 20 e poucos anos, Constanzo havia se estabelecido como um poderoso padrinho, fazendo feitiçaria para pessoas azaradas. Seus clientes eram médicos, políticos, modelos, estrelas de cinema e policiais. Seus feitiços frequentemente exigiam sacrifícios de animais, variando entre galos, cabras, cobras, zebras e filhotes de leão. O último havia custado mais de $3.000. Ele invadiu até um cemitério para obter ossos humanos que seriam usados em suas poções. O padrinho oculto de Constanzo, que tinha ficado rico à custa dos traficantes de drogas, lhe ensinou que ele poderia se beneficiar da burrice dos outros. Ele havia se dedicado a espíritos associados a criminosos e oferecia aos traficantes de droga feitiços de proteção contra rivais e policiais. Isso lhe rendeu grandes quantias de dinheiro e influência. Em 1987, ele propôs se tornar sócio de um dos seus maiores clientes, requisitando 50% de suas vendas. Quando o pedido foi negado, o chefe da quadrilha e 6 membros da família foram encontrados flutuando no rio Zupango, com várias partes do corpo mutiladas, incluindo dedos dos pés, orelhas, corações, testículos, cérebros e, num dos corpos, uma coluna vertebral havia sido retirada. Em julho de 1987, Constanzo conheceu Sarah Aldrete, de 22 anos, uma estudante universitária que namorava com traficantes de drogas, e ele rapidamente iniciou a jovem em sua seita. Os colegas de Sarah notaram uma mudança dramática em sua personalidade, já que a aluna exemplar e educada tinha se tornado aparentemente uma especialista em bruxaria da noite para o dia.
Ela começou a vestir roupas pretas e a pregar os poderes das trevas e da luz. Na casa de seus pais em Matamoros, ela decorou seu quarto com parafernália ocultista, incluindo um altar, onde rezava todas as noites. Constanzo fez de Sarah uma alta sacerdotisa e a segunda no comando, a madrinha de seu culto. E em novembro daquele ano, ela a colocou em contato com a família Hernandes. A família Hernandes se envolveu com Constanzo após o assassinato de seu líder, Saúl Hernandes Rivera, que havia sido morto a tiros por traficantes rivais. Constanzo disse à família que se eles se dedicassem a Paulo Mayombe, seus negócios aumentariam, seus inimigos seriam eliminados e eles se tornariam invencíveis contra a lei. Em troca, ele exigia 50% de seus lucros e sociedade no negócio. Eles concordaram, e no início de 1989, Hélio, Serafim e vários outros foram iniciados no culto de Constanzo, fazendo parte de rituais que envolviam o sacrifício de animais. Os negócios melhoraram e a crença na prática se fortaleceu. Constanzo mudou sua sede para o Rancho Santa Helena, onde os rituais aumentaram e incluíam sacrifícios humanos. Constanzo disse a seus devotos que a mutilação e a dor eram essenciais para o Paulo Mayombe e que os espíritos que ele adorava ficariam mais tranquilos se o sacrifício oferecido tivesse passado por uma morte em agonia. Ele então introduziu a sodomia em sua lista de torturas. Durante um período de 9 meses, o culto matou principalmente traficantes rivais e outras pessoas que possuíam algum tipo de rixa com o grupo. Certa vez, eles planejaram sacrificar um ex-membro, mas antes que ele pudesse sacar uma arma, foi imediatamente morto a tiros. Hélio ficou irritado porque o ritual havia falhado e ordenou que seus homens sequestrassem a primeira pessoa que encontrassem, para que o sacrifício ainda continuasse. Eles trouxeram para ele um garoto com um saco que cobria sua cabeça e o impedia de ser reconhecido. Hélio o decapitou às pressas, descobrindo depois que se tratava de seu primo de 14 anos. Em fevereiro de 1989, Constanzo roubou 800 quilos de maconha de uma gangue rival. Para garantir o transporte seguro através do Rio Grande, ele ordenou outro sacrifício humano. Na segunda-feira, 13 de março, um traficante de drogas foi levado ao Rancho Santa Helena, onde cada membro do culto o chutou e o cortou, mas o refém ficou calado durante o ataque. O silêncio irritou Constanzo, pois ele acreditava que sofrimento e dor eram essenciais para obter poder no ritual. Ele então começou a retirar a pele do homem ainda vivo. Como o refém ainda se recusava a gritar, Constanzo o executou com um facão, considerando o sacrifício inútil. Ele exigiu que seus seguidores lhe trouxessem uma outra vítima, alguém com um bom cérebro, que ele pudesse alimentar os espíritos que viviam dentro de seu Unganga para torná-los mais inteligentes. Ele disse aos seus seguidores: "Tragam-me alguém que eu possa usar, alguém que grite." Por volta de 1h30 da manhã no dia 14 de março, Serafim e outro membro do culto chegaram a Matamoros e dirigiram até a parte principal da Avenida Álvaro Obregón. Lá eles avistaram Mark Kilroy, do lado de fora do Garcias. Eles pararam ao lado dele e perguntaram se ele precisava de uma carona. Mark admitiu que estava bêbado e pediu uma carona para Brownsville, onde encontraria com seus amigos. Serafim concordou e Mark subiu na caminhonete. Ao se aproximarem da ponte Gateway International, Serafim virou à direita em uma estrada esburacada, que ficava paralela ao Rio Grande. Ele parou o carro em um estacionamento, e Mark ficou sozinho enquanto seus 2 companheiros saíram para urinar. Percebendo que algo não estava certo, Mark saiu da caminhonete e partiu na direção da fronteira, mesmo sabendo que não conseguiria atravessar o rio. Enquanto estava correndo, Davi Serna Valdez e Sérgio Martínez Salinas chegaram, e o seguiram atrás de um Chevrolet Suburban azul. Eles perseguiram Mark e ordenaram que ele não se movesse, dizendo que ele estava preso por intoxicação pública. Mark parou, foi amarrado, seus olhos foram vendados com fita adesiva e depois forçado a entrar na traseira do veículo. Eram quase 3 da manhã quando o grupo voltou ao rancho. Serafim deu algumas bolachas e água a Mark e o assegurou que nada iria acontecer. Ele então telefonou para sua madrinha, Sarah Aldrete, e lhe disse: "Fizemos o que ele pediu."
No início da manhã seguinte, Mark foi removido da caminhonete e colocado em uma rede entre duas árvores. Ao meio-dia, mais 8 membros do culto chegaram para participar da cerimônia de sacrifício, incluindo Constanzo, Hélio e Eldred. Constanzo acreditava que as mulheres traziam azar para o culto, e como os outros homens iam ficar nus durante o ritual, Eldred foi obrigado a ficar do lado de fora. Mark foi levado para a cabana de madeira, onde foi forçado a se ajoelhar diante de Constanzo e suportar atos extremos de tortura e agressão sexual. Serafim alegou que estava do lado de fora quando ouviu o som de uma profunda batida semelhante a quando se corta um coco. Ele então foi ordenado a entrar no barraco. Ao entrar, ele viu o corpo nu de Mark Kilroy ao lado de um facão ensanguentado e sua cabeça aberta. Serafim viu que seu cérebro havia sido removido e colocado dentro do anganga. Ele alegou que Constanzo tinha sido o responsável pelo assassinato. O coração de Mark havia sido cortado por um outro membro que o segurou e declarou: "Minha alma está morta. Eu não sou um ser humano." Constanzo mandou cortar as pernas de Mark, que foi enterrado em uma cova rasa, de 1 metro de profundidade. No sábado, 15 de abril, as pessoas se reuniram para dar o último adeus a Mark Kilroy na igreja Nossa Senhora de Lourdes. Keith, seu irmão mais novo, disse à multidão de 1000 pessoas: "Mark amava a vida, ele amava a sociedade, ele era muito confiante, e aquela mesma sociedade que ele tanto amava o levou para longe de nós. E por causa dessas pessoas maldosas, teremos que passar o resto de nossas vidas sem ele." O reverendo John DeFork declarou que a morte de Mark não foi em vão, dizendo: "Deus nos permite ver a feiura, a depravação e a matança sem sentido, para que possamos abrir nossas mentes e corações para nos tornarmos uma resposta a esses problemas horríveis do mundo." A família Kilroy se confortou, sabendo que Mark teve tempo de orar antes de sua morte, botando um ponto final nos assassinatos. Mais tarde, um amigo da família disse aos produtores do documentário Deadly Cult o seguinte: eles realmente acreditaram que tudo tivesse acontecido por uma razão, que esse era realmente o plano de Deus. Isso aconteceu com Mark porque se eles não tivessem o encontrado, quem sabe quanto tempo levaria para encontrar todos os outros corpos. Mark foi o instrumento que mostrou a maldade que esse culto poderia fazer. Mark foi enterrado no cemitério católico de Mount Olivet, em Dixon, Texas, onde lia-se em sua lápide a frase, abre aspas, "Temos orgulho de Mark e agradecemos a Deus pela maneira como Mark era e como éramos quando estávamos com ele. Mark está com Deus. Não fiquem tristes pelo Mark, fiquem tristes por si mesmos e por nós, porque outro homem bom está faltando em nosso mundo. Ele era o melhor amigo de todos." Fecha aspas. As famílias das outras vítimas ficaram igualmente arrasadas. Embora muitos tivessem suspeitado que seus entes queridos haviam desaparecido por terem se envolvido com crimes, foi preciso um turista americano desaparecer para que o caso recebesse a atenção da polícia e da mídia. Apesar disso, os pais da vítima mais jovem, José Luiz Garcia Luna, de 14 anos, não tinham ressentimento. A mãe de José disse a um repórter do Brownsville Herald, abre aspas, "Se não fosse pelo garoto Kilroy, nenhum dos outros homens, incluindo meu filho, seria encontrado." Fecha aspas. 3 das vítimas nunca foram identificadas, e as autoridades mexicanas suspeitaram que Constanzo havia matado outras 16 crianças no ritual. Um par de sapatos infantis foi achado no rancho, e pertences de bebês, incluindo fotografias, foram encontrados perto do altar sangrento no quarto de Sarah Aldred. Houve também relatos não conclusivos de que um pequeno crânio humano foi encontrado no anganga de Constanzo. Enquanto isso, uma busca internacional estava em andamento para encontrar os responsáveis pelos assassinatos, com relatos de avistamentos vindos de lugares tão distantes quanto Chicago. Uma rádio noticiou que Sarah Aldred havia sido vista perto de uma escola no sul do Texas e que havia prometido sequestrar e assassinar 10 crianças por cada membro do culto que foi capturado. Pais temerosos mantiveram seus filhos em casa até a ameaça ter sido confirmada como um trote.
Pelo fato do culto ter operações nos dois lados da fronteira, ficou difícil de determinar para onde exatamente os fugitivos estavam indo. Embora os registros mostrassem que após as prisões, Constanzo e seu grupo tinham viajado do Texas para a cidade do México, as autoridades acreditavam que o líder estava indo para sua cidade natal, Miami, ou talvez para Houston, onde ele tinha ligações com uma operação de cocaína avaliada em 20 milhões de dólares, que havia sido interceptada um ano antes. A imprensa ficou sabendo desta especulação e a divulgou nos jornais, causando receio de que os fugitivos mudariam seus planos. As casas de todos os membros foram revistadas, e no quarto de Sarah Aldrich, a polícia encontrou um altar, coberto de velas negras e com sangue respingado na parede. Usando as informações fornecidas por Hélio, a polícia conseguiu identificar 2 apartamentos na cidade do México que pertenciam a Constanzo. O primeiro ficava em Atizapán de Zaragoza, um município localizado a 24 quilômetros da cidade. Continha aparelhos eletrônicos caros, móveis, roupas e 2 altares limpos. Foram encontrados 2 diários na gaveta da mesa, que detalhavam os preços dos feitiços de Constanzo, além de outros símbolos indecifráveis. O segundo apartamento ficava no bairro nobre Colônia Roma, na cidade do México. Na parte de trás da propriedade tinha uma sala com um altar semelhante ao do Rancho Santa Helena. Charutos, pimentas e garrafas de licor estavam espalhados pelo chão, e um cheiro de morte exalava das tigelas que continham restos de galinhas, cabras e tartarugas. Uma bolsa e outros pertences de Sarah Aldrich foram encontrados, fazendo alguns presumirem que Constanzo havia assassinado-a antes de fugir. Outros acreditavam que esses itens foram intencionalmente deixados para trás para confundir os investigadores. A polícia também encontrou um recibo de roupa endereçado ao Mar Orea, um dos membros do culto que estavam sendo procurados. Eles foram para o endereço listado no recibo, um prédio alto de condomínios de luxo em Colônia Roma, e chegaram ao apartamento de Orea no 10º andar. Lá dentro, eles encontraram uma jovem fazendo as malas. Ela se apresentou como irmã de um dos fugitivos e disse que Constanzo e seus seguidores estavam indo para Miami, mas os investigadores suspeitavam que isso era uma cilada para desviar a atenção. Um xamã aconselhou a Polícia Federal do México que se o Anganga de Constanzo fosse destruído, ele ficaria sem poder e provavelmente se entregaria. No domingo, 23 de abril, um ritual de limpeza foi realizado na cabana de madeira do Rancho Santa Helena, onde uma foto de Constanzo foi colocada dentro do caldeirão, sacos de sal foram espalhados no chão e gasolina nas paredes. Um agente acendeu uma tocha e jogou para dentro da cabana, que ficou imediatamente em chamas. Assim que o fogo se espalhou, os agentes jogaram sal no ar para afastar os espíritos malignos. Depois que o barraco foi reduzido a cinzas, a polícia colocou uma grande cruz de madeira para marcar o local onde estava. Fotografias e vídeos do ritual foram publicados em jornais e televisionados em noticiários dos Estados Unidos e do México. Depois de consultar praticantes de bruxarias e feiticeiros locais, a polícia concluiu que Constanzo provavelmente estava escondido no bairro cosmopolita de Colônia Cuauhtémoc, na cidade do México. Os residentes locais foram interrogados e alguém disse que havia visto uma mulher por perto com a mesma descrição de Sarah Aldrich. A polícia então observou um homem com cabelos tingidos de rosa, tentando comprar uma grande quantidade de mantimentos em um supermercado usando uma nota de $100 americanos. Eles o seguiram até um prédio de apartamentos em Rio Sena e mantiveram a área sob vigilância por uma semana. Eles acreditavam que o homem era Álvaro de Leão Valdez, um membro do culto e fugitivo, e que ele estava comprando mantimentos para Constanzo. Por volta das 14 horas do sábado, 6 de maio, 4 detetives à paisana pararam no apartamento e notaram um veículo abandonado estacionado do lado de fora. De repente, quando estavam prestes a examiná-lo, foram recebidos com uma rajada de tiros. Eles se esconderam e pediram apoio, enquanto um homem empunhando uma submetralhadora Uzi atirava neles da janela do prédio adjacente. As balas estilhaçaram as vitrines e quebraram a calçada, enquanto o homem gritava com a polícia. Ele começou a jogar notas de $20 e $50 americanos e moedas de ouro na rua abaixo, gritando:
Isto é para vocês, seus pobres animais. Alguns oficiais e espectadores correram para pegar o dinheiro, mas tiveram que se dispersar para não serem atingidos. 180 policiais e agentes federais chegaram ao local, estabelecendo barricadas e bloqueios de ruas e afastando pessoas para fora da área. Uma hora depois, Sarah Aldrete saiu correndo do prédio, seguida de perto por um outro fugitivo, Álvaro de Leão Valdez. Ela então gritou: "Não atirem, não atirem. Eu estou saindo, eu escapei." Ela disse à polícia que Constanzo havia se suicidado dentro do apartamento. Suspeitando que a rendição de Sarah fosse uma emboscada, a polícia entrou cautelosamente no apartamento, encontrando Omar Orea escondido debaixo de uma cama. Os corpos ensanguentados de Constanzo e de outro membro do culto, Martim Quintana Rodrigues, estavam lado a lado no chão do closet do quarto, com ferimentos à bala. Os 3 sobreviventes revelaram que Constanzo, depois de perceber a presença da polícia na rua, começou a atirar pela janela. Ele havia decidido que preferia morrer do que ser preso e acreditava que seria ressuscitado. Ele mandou Omar Orea atirar nele, nos outros e depois em si mesmo. Quando Omar se mostrou relutante, Constanzo exigiu: "Faça, ou farei as coisas difíceis para você no inferno." No entanto, quem matou Constanzo e Quintana foi Álvaro de Leão Valdez, mas o pedido de massacre terminou ali. Objetos ocultos foram encontrados em todo o apartamento, incluindo 2 espadas, velas pretas, um crânio de cera e uma boneca vendada. $3.000 em dinheiro haviam sido queimados no fogão, supostamente destruídos por Constanzo durante o tiroteio, que havia dito a seus seguidores: "Ninguém vai ficar com esse dinheiro." Após a incursão ao Rancho Santa Helena, o grupo que havia fugido inicialmente do Texas se disfarçou pintando os cabelos, usando óculos escuros e chapéus, e manteve um perfil discreto nos arredores da cidade do México. Quando Constanzo viu as notícias de seu Anganga sendo destruído, ele gritou e disparou sua metralhadora na televisão, com medo de que seus poderes tivessem diminuído. Em 25 de abril, os fugitivos retornaram à cidade do México. O grupo se mudava entre os apartamentos de seus associados até finalmente se refugiarem no seu esconderijo final, na colônia Cuauhtémoc. Horas antes do tiroteio de 6 de maio, Sarah Aldrete jogou uma carta manuscrita pela janela, que dizia: "Por favor, chame a polícia e diga a eles que os fugitivos estão neste edifício. Diga também que uma mulher está sendo mantida como refém. Eu imploro por isso, porque o que eu mais quero é falar, ou eles vão matar a garota." A carta foi encontrada por 2 jovens andando pela rua. Um olhou para cima e avistou Sarah, mas ele pensou que era mais uma piada e só entregou a carta às autoridades depois do tiroteio. Sarah Aldrete, Omar Orea e Álvaro de Leão Valdez foram presos. Sarah se retratou como vítima do culto, alegando que havia sido tomada como refém e forçada a seguir as demandas do grupo. Ela negou qualquer envolvimento com os rituais de sacrifício, dizendo que sentia pena da família Kilroy, revelando que havia se voluntariado para ajudar James a distribuir pôsteres do desaparecimento de seu filho. No entanto, as evidências indicaram que Sarah participava das atividades do culto com disposição. Ela conseguiu descrever vários assassinatos em detalhes e não conseguiu provar que havia sido sequestrada. Cada um dos 7 membros do culto foram detidos por diferentes acusações em relação ao envolvimento nos 15 assassinatos, incluindo os de Constanzo e Martim Quintana Rodrigues. Alguns também foram acusados de tráfico de drogas, associação criminosa e encobrimento, além de sepultamentos, narcóticos e violação de armas. Os julgamentos começaram em julho de 1989, mas dada a enorme quantidade de documentos que o juiz teve que examinar, demorou anos para chegar a uma conclusão. Omar Orea morreu de AIDS em fevereiro de 1990, no meio do julgamento. Em agosto do mesmo ano, Álvaro de Leão Valdez foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato de Constanzo e Quintana. 5 anos após a descoberta do culto, em maio de 1994, Sarah Aldrete, Serafim Hernandes Garcia, Hélio Hernandes Rivera e 2 homens que capturaram Mark e o levaram ao rancho, chamados Davi Serna Valdez e Sérgio Martínez Salinas,
foram condenados a 67 anos de cadeia. Mais tarde, um tribunal federal decidiu reduzir suas sentenças para 50 anos. Essa era a sentença máxima que eles deveriam ter recebido de acordo com a lei mexicana. Se um dia eles forem libertados da prisão, as autoridades americanas planejam processá-los pelo assassinato de Mark Kilroy. Sarah Aldrete disse: "Sinto muito por todas as coisas que aconteceram. Sinto muito por todos os assassinatos. Eu não sei como entrei nisso sem saber o que era. Constanzo mandava que você fizesse algo e você fazia, mas não sei por quê. Ele era como um líder, ou algo assim. Nós éramos seus seguidores." Como as sentenças de prisão perpétua e a pena de morte não existiam no sistema judicial mexicano, a família Kilroy e os oficiais dos Estados Unidos ficaram satisfeitos com o resultado. Ellen Kilroy disse aos repórteres: "Estávamos preocupados que talvez eles não fossem sentenciados, que iam deixar as coisas se acalmarem e eles seriam libertados. Mas estou feliz que esse medo não tinha fundamento. Acho que nós e o povo do México podemos nos sentir mais seguros." George Gavito, delegado de Brownsville, que foi o primeiro policial a saber do desaparecimento de Mark, disse: "Eu realmente parabenizo o governo mexicano pelo resultado. Acho que nos envia uma mensagem aqui de que a justiça foi feita por lá." Três vítimas da seita nunca foram identificadas, e as autoridades mexicanas suspeitaram que Constanzo havia matado outras 16 crianças nos seus rituais. Um par de sapatos infantis foi descoberto no rancho, e pertences de bebês, incluindo fotografias, foram encontrados perto do altar sangrento no quarto de Sarah Aldrete. Houve também relatos não comprovados de que um pequeno crânio humano havia sido encontrado no Nganga de Constanzo. Embora a mídia usasse o satanismo como sensacionalismo, a família Kilroy acreditava que o verdadeiro problema era a violência relacionada às drogas no norte do México. Em maio de 1989, eles iniciaram a Fundação Mark Kilroy para educar jovens sobre drogas. Para promover sua causa, eles se encontraram com o então presidente George W. Bush e apareceram em programas de entrevistas, em igrejas e nos degraus do Capitólio do estado do Texas. Ellen Kilroy disse ao The New York Times: "Várias vezes, paramos e nos perguntamos o que estávamos fazendo, mas acho que nós tínhamos que fazer isso, porque a cada momento ruim que ouvimos de alguém, um viciado, um pai que perdeu uma criança, tem alguém que nos pede para continuar." Em 2009, quando o 20º aniversário da morte de Mark se aproximava, os Kilroy visitaram Matamoros e o Vale do Rio Grande para agradecer aos moradores que ajudaram a encontrar seu filho. Em dezembro de 2014, Ellen Kilroy faleceu aos 70 anos. Seu funeral foi realizado na mesma igreja em que houve a despedida do seu filho, 25 anos antes. Ela está enterrada ao lado de Mark, num jazigo pertencente à família. Em 2019, a Fundação Mark Kilroy ainda continuava ativa. Em abril, a fundação anunciou que havia concedido $6 mil em bolsas de estudos a 3 graduados. O rancho Santa Helena ficou abandonado por vários anos depois que os crimes vieram à tona. Ao longo do tempo, o local havia sido tomado pelas flores silvestres e a grama. Um ano após a morte de Mark Kilroy, a polícia informou que novos buracos que apareciam no local haviam sido cavados por moradores que procuravam desesperadamente por seus entes queridos. O governo mexicano acabou tomando posse da terra e tentou transformá-la em uma fazenda de milho, mas não conseguiu encontrar ninguém disposto a trabalhar lá.